Pronto, estou aqui. Bom, mais uma vez, né, dando esse aviso que essa é uma atividade que é possível graças à Lei Aldir Blanc, Prefeitura de São Paulo, Ministério do Turismo, Governo Federal. Essa é uma atividade proposta pelo Fonte, que é um espaço de ateliês coletivos, que também oferece residências artísticas e também promove exposições e alguns cursos. Eu sou o Marcelo Amorim, sou artista visual, curador independente, e também eu dou orientação, sou professor, junto ao Hermes Artes Visuais, que está graciosamente nos oferecendo a plataforma Zoom para que a gente possa fazer este encontro. Então, eu também gostaria de apresentar para vocês, se me permitem, um pouco do que é o Hermes Artes Visuais, que também é um espaço independente que eu integro de alguma maneira e que já está atuando há uns 10 anos. Então, não sei se vocês estão vendo a minha tela. Bom, o Hermes Artes Visuais, ele faz esses acompanhamentos, são 3 turmas, de segunda, de terça e de quarta. Nós somos 3 orientadores, Carla Chaim, que é a fundadora do espaço, o Nino Kais e eu. São essas 3 turmas aqui. E a gente recebe os trabalhos dos artistas ali no grupo, discute, tem esse aspecto que a gente faz essas exposições experimentais. Então, já tivemos a oportunidade de fazer muitas exposições, saindo da conversa e indo para a ação um pouco. Nesse conjunto aqui de exposições, acho que foram mais de 32 exposições. Você pode entrar nesse site que chama Jardim do Hermes e ver um pouco mais desse trabalho que a gente faz. Isso aí são os encontros, e a gente conversa com jovens artistas e orienta, e troca bastante. Infelizmente, neste momento, é através do Zoom, né? Mas esperamos que em breve possamos voltar para os encontros presenciais. Bom, a gente tinha falado, né, no último encontro um pouco sobre como o clima em 1968 foi super importante para ter uma espécie de avaliação negativa de como a pintura era insuficiente para lidar, né, com o mundo e com as questões complexas que estavam acontecendo ali, políticas e tal. Mas, ao mesmo tempo, estava acontecendo em 68, na França, esse grupo que chama Support Surfaces, que é super interessante, porque eles já começam a pensar nos aspectos conceituais, né? Assim, na mesma época estava acontecendo uma literatura, uma filosofia que começava a pensar nas palavras, pensar na linguagem, né? Um pouco se afastar um pouco do tabuleiro, olhar com um certo distanciamento e pensar como também as estruturas que a gente vive, usa para falar, usa como linguagem, também tem algumas questões, alguns problemas, né? Eles jogam isso para a questão da pintura. Então, vamos lá. 1968, na França, surge um grupo que queria fazer pintura abstrata à luz da teoria literária, chamado Support Surfaces. Enquanto os autores franceses daquele tempo pensavam as estruturas do pensamento, a linguagem, o próprio uso das palavras,
eles criam um paralelo pesquisando as estruturas que compõem a pintura, como sugere o nome. A mídia tradicional é questionada. O Raglio recupera pedaços de pano, Zeus dissocia a tela do chassi. Via lá, usa materiais reciclados, todos, guarda-chuvas, vários tecidos em espiral ou corda entrançada. Bernard Pages e Tony Grande trabalham em madeira e cordas. Daniel Zeus começou usando o chassi de madeira. Mais tarde, foi trocando a madeira por materiais mais maleáveis e chegou nessas escadinhas coloridas de tartalana, um filó engomado. Sempre em busca da luz, sua obra termina por revelar um elemento muito importante para a pintura, a parede branca. O grupo foi pouco visto fora da França, no entanto, seu trabalho foi importante a sugerir que a pintura abstrata poderia ser vista como um sistema de significados. Provou que teoria e pintura podem conviver e gerar uma prática interessante. Aqui tem um trabalho, né, do Daniel Zeus, que ele é como se ele pegasse um chassi, só que feito de uma madeira muito fina ou uma superfície muito fina, maleável, de modo que ela pudesse se enrolar nela mesma, né? Como se fosse uma madeira laminada mesmo, né? Aqui são essas escadinhas de filó que ele faz, trazendo a questão do espaço que está por trás, muito parte do trabalho. E isso é um pouco essa discussão que a gente já tinha um pouco mencionado, né, de uma pauta que o modernismo traz, aliás, o minimalismo traz, que é de você não ter o trabalho de arte num lugar transcendente, né, num lugar que está fora do mundo. Então, a gente até brinca assim, né, que quando a gente corta a tela, é para ver o que está por trás. O que está por trás é apenas o mundo mesmo. Esses trabalhos, eles têm a questão de trazer o percurso, a percepção do espectador em primeiro plano, mais do que a subjetividade do artista em questão. Agora eu vou mostrar aqui um vídeo sobre esse grupo. Mouvement qui va apparaître sous ce nom lors d'une exposition au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris à l'automne 1970 et qui regroupe un certain nombre d'artistes qui vont profondément transformer l'approche de la peinture en France et de la sculpture et qui revendiquent donc cette inscription dans une pratique, la peinture ou la sculpture, mais en même temps qui la transforme complètement, on ne la considère plus du tout de la même manière. Ce qui les inscrit pleinement dans les avant-gardes de la fin des années 60. On peut penser à l'arte povera, au land art, au minimalisme par exemple, mais en même temps qui les singularise, puisque tout en étant intégré dans ce mouvement de transformation des formes, ils revendiquent une inscription dans ce qu'on appelle un médium spécifique, qui est la peinture ou la sculpture. Alors, l'exposition, on a choisi de construire l'exposition sur une période qui est 1966-1970. Je le disais tout à l'heure, le groupe, avec ce nom, apparaît en 1970. Donc l'exposition se termine avec l'apparition du groupe sur la scène de l'art. Mais les démarches se sont constituées dans les années qui précèdent. Elles sont pleinement constituées, on peut dire, en 1970. Et on peut voir comment, à partir de 1966, les choses vont se mettre en place à partir de la remise en cause du tableau de Chevalet comme lieu d'élection de la peinture. Et à partir de là, il va y avoir une transformation donc, des démarches des artistes. Et durant cette période, en plein milieu de cette période, nous avons mai 68. Et les démarches des artistes vont
pleinement s'associer, la remise en cause de la peinture va pleinement s'associer à la remise en cause sociale, politique, qui est celle de mai 68. D'autre part, les artistes vont mobiliser tout un ensemble de connaissances qui se développent alors en France, dans les milieux intellectuels, dans les sciences sociales, qui remettent elles aussi en cause la manière dont on appréhende les sciences sociales et les sciences humaines. C'est ce qu'on a appelé la French Theory aux États-Unis. Ce sont avec des auteurs comme Derrida, comme Roland Barthes, comme Foucault, comme Althusser ou Lacan. Et les artistes vont associer la remise en cause du tableau à la remise en cause des connaissances qui s'opèrent dans le champ intellectuel et aux remises en cause politiques et sociales qui s'opèrent aussi durant cette période. Et donc il va y avoir une effervescence artistique, intellectuelle, où toutes ces choses-là semblent se rejoindre durant ces années. Comme je le disais, Support Surface a une importance majeure dans l'histoire de la peinture en France, aujourd'hui encore. C'est-à-dire que la transformation qu'ils vont opérer va profondément marquer l'histoire de l'art en France. C'est un mouvement que je pense très important et très intéressant aussi à faire dialoguer avec les autres avant-gardes de cette période-là. Donc pour moi, il me semblait, quand j'ai commencé ma thèse, je m'intéresse aussi à la création contemporaine, aux artistes beaucoup plus jeunes. Mais il me semblait qu'il y avait là quelque chose à comprendre précisément pour savoir en quelque sorte d'où on vient, ce qui est toujours un petit peu ce qu'on recherche quand on fait de l'histoire et de l'histoire de l'art. L'exposition est conçue comme un parcours, avec un thème par salle. Donc elle commence avec une salle que je trouve assez archéologique sur cette mise en crise du tableau, où j'ai choisi de montrer les tableaux que réalisent les artistes quand ils sont encore étudiants en école des beaux-arts ou en fin d'études à l'école des beaux-arts. On voit qu'ils ont appris ce savoir qui est celui de la composition à l'intérieur du tableau de chevalet. Et c'est ce savoir qu'ils vont remettre en cause, donc c'est leur propre pratique qu'ils vont remettre en cause au cours de l'année 66, avec ce moment de crise du tableau, de mise en pièces du tableau, qui va être retourné, fragmenté, traversé, comme on peut le voir chez les différents artistes comme Pierre Buraglio, Claude Viala, Daniel Dezeuze, qui sont réunis dans cette salle. Et c'est à partir de cette mise en crise que vont se constituer les démarches des artistes. Et la salle suivante montre comment ils vont développer finalement des processus qui vont intégrer une matérialité des éléments de la peinture, s'associant à un retrait de l'artiste, puisque justement l'artiste n'est plus celui qui détermine les formes qu'il va composer à l'intérieur du tableau, mais ils vont solliciter les éléments de la peinture, la toile, le châssis, par exemple. La salle suivante est une salle qui concerne une confrontation, des confrontations, qui est pour moi très importante parce que elle confronte les artistes de Support Surface au nouveau réalisme. Alors elle se réfère à une situation historique qui est que les artistes qui vont être membres de Support Surface ont pour la plupart, pour un bon nombre d'entre eux, résidé à Nice. Et Nice, à cette période-là, est un endroit qui est marqué par le nouveau réalisme, où a séjourné Yves Klein, où réside Armand, Martial Reiss. Et les artistes vont se confronter à ce nouveau réalisme, et on voit comment, j'ai voulu montrer dans cette salle, à travers les œuvres qui sont réunies, comment finalement il y a une sorte d'opposition constructive, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer certains éléments du nouveau réalisme, mais pour en faire totalement autre chose. Et il ne faut pas oublier non plus que le nouveau réalisme, dans son premier manifeste de Restani, proclame une fin de la peinture. Donc s'opposer au nouveau réalisme, c'est aussi dire la peinture n'est pas finie, à condition bien sûr qu'on la fasse autrement. Et je crois que c'est aussi sur le plan de l'histoire de l'art très intéressant de montrer que l'opposition est constructive, que ce n'est pas simplement des proximités ou des parallèles qui produisent des choses, mais c'est aussi des fois des confrontations et des oppositions. Dans la partie suivante de l'exposition, la salle suivante est consacrée aux expositions en plein air, puisque les artistes, une fois en quelque sorte qu'ils se sont affranchis du tableau, vont s'affranchir des lieux conventionnels d'exposition.
et vont aller exposer dans la nature, dans les villages, notamment sur les hauteurs de Nice, à Coiraz. Donc là, on a réuni des œuvres qui ont été montrées en extérieur. Et puis, par la suite, j'ai voulu profiter de la plus grande salle du musée pour montrer comment, à partir de là, les œuvres des artistes vont se déployer dans l'espace, affranchies du tableau, expérimentées dans la nature. Lorsqu'elles reviennent dans des espaces d'exposition dès les années 69-70, eh bien, elles vont complètement investir l'espace, pas simplement les murs, mais l'ensemble de l'espace. Et les accrochages ont une certaine densité qui doit justement aussi permettre de ressentir la vitalité, la jubilation qu'il y a dans ce moment-là. On n'est pas dans un accrochage caractéristique de l'accrochage muséal par la proximité des œuvres, par leur densité, mais justement plutôt dans une volonté de donner à percevoir la vitalité qui était celle de cette période. Et puis la dernière salle, eh bien, réunit plutôt des choses que l'on peut regrouper autour de l'objet et qui mobilisent des gestes de la main, une transformation par des petits gestes de la main, qui est une autre dimension de support surface, qui est une dimension à mon avis très importante, puisque les artistes ne font pas que remettre en cause la peinture en faisant retour sur ses constituants, la toile, le châssis, etc., mais aussi réinventent la peinture en intégrant ces petits gestes qui sont constitutifs de notre rapport au monde, qui sont une forme de savoir primitif ou de savoir premier qu'on va mobiliser dans notre rapport au monde et à la nature. Eu acho que a gente tem uma tendência assim a olhar para ainda para o espaço expositivo, ou para a própria tela de um jeito muito tradicional, sabe? Assim, a gente precisa desconstruir essas coisas dentro da gente muitas vezes, porque é claro, a gente foi ensinado a ver arte dessa maneira, né? Assim, então, eu acho interessante esse grupo que começa a desconstruir a partir mesmo dos suportes e das superfícies. Ou seja, você vai começar a pintar e parece que já está dado, tem um quadrado ali que você tem que atacar ele, né? Aquela superfície que é branca, já tem ali os tubos de tinta, já tem ali os pincéis, né? Mas a pintura, ela não precisa ser necessariamente a partir daí, né? Ela pode começar de um outro lugar, por exemplo, né? E o mesmo se dá também na questão de mostrar, né, o trabalho. Então, o trabalho ele precisa ter essa autonomia de se resolver em si mesmo, ele não vai se comunicar com o lugar onde ele está sendo exibido, com a sala em questão, com o prédio, com a rua, com, né, o lugar, o país em que ele está acontecendo. Essas são algumas das questões assim que esse grupo de artistas resolveu abordar. E cada um foi pegando um detalhe, né, ali. A gente mostrou ali o Daniel Dezeuze, mas um pouco ali na sala a gente começa a perceber, tem muitas telas que estão fora do chassi, é como se fossem mutações dos chassis, mutações dos elementos que são constituintes, uma tinta que não é a tinta mesmo, uma pintura feita de outros materiais, não só desses já processados, industrializados, que a gente já adotou. E aí é isso, também pensar talvez que existe já alguma coisa planejada, alguma coisa tendenciosa também por trás dos aparatos de exposição, das coisas que a gente já toma como naturalizadas, como padrão, como ponto de partida para fazer o nosso trabalho. Eles faziam essa conexão também com a literatura da época e tal, que eu nem domino, mas enfim,
que é essa coisa de você parar para pensar nas palavras, em como a própria linguagem nos toma, como a gente acha que é livre, mas não é, porque a gente está dentro de um recorte social, que é a nossa classe social, que é o nosso olhar, que é o nosso, né, a gente, cada um tem uma própria prisão, digamos assim, a ser desconstruída antes de chegar numa verdade ali, né? Então, esse grupo, Support Surfaces, que traz um pouco essa pergunta, assim, uma pintura abstrata pode ser conceitual, né? Uma pintura por si só pode ser conceitual? Esse é um ponto de partida deles. Eles chegaram numa prática bem interessante. Talvez não sirva para todos, mas é um conjunto de questões, né? Agora eu vou mostrar um outro artista para a gente. Pronto. Esse aqui já é sobre a Bridget Riley. Bridget Riley já prefere uma atitude mais pragmática. A partir dos 1970, ela explora a cor. Em Song of Orpheus, ela traz ondas de rosa, azul, verde entrelaçados. Podemos pensar em acordes como as sequências repetidas de Philip Glass, que àquela altura fazia uma música hipnótica. O espectador aqui é chamado a responder a esse ritmo, como quem começa a se mexer involuntariamente ao som de uma música dançante. A pintura se dá nesse envolvimento. Seu trabalho tem menos semelhança com os efeitos óticos e muito mais conexão com o que ela chama de instabilidade da cor. Esse trabalho é o Song of Orpheus, 78. E são várias faixas, né? Na verdade, são linhas ondulantes, cada uma de uma cor, né? Nesse grupo, que vai gerando uma posição entre eles e um ritmo, né? Tem uma ideia de movimento aí dentro desse trabalho. Então, uma coisa também que eu tinha falado no primeiro encontro, assim, uma coisa que eu percebo é que na pintura contemporânea, cada um vai buscar suas questões, vai quase se especializar numa coisa, assim, que te interessa, que lhe interessa. Diferente do grupo anterior que a gente viu ali, que parte de questões conceituais, né, ele cria problemas para começar a realizar lá o trabalho deles. A Bridget Riley, eu sinto que ela vai analisar outro tipo de elemento dentro da pintura. Por exemplo, a linha, né? E aí ela vai, que ela chama de agentes, esses agentes da pintura, ela vai fazendo uma mistura, não só racional, mas também de sensação e de emoção que aquilo pode provocar. Outro ponto que ficou claro ao longo dos anos foi a sua aliança com a tradição da arte. Não apenas o futurismo, que tinha claro em si a sugestão de movimento na tela, mas também os grandes mestres do passado. Quando convidada em 1989 a fazer uma curadoria na National Gallery em Londres, ela escolheu apenas 7 telas grandes, de El Greco, Veronese, Poussin, Rubens e Tiziano. Mas ela os pendurou como pintura contemporânea, com muito espaço ao redor para que o espectador também respondesse a cada um deles como uma complexa manipulação fenomenológica do espaço, intervalo e cor. Perguntado por que ela iniciou com a pintura Baco e Ariadne, de Tiziano, ela respondeu: bom, aqui é a pintura, né, em questão. E se você for pensar, ela tem uma composição muito dividida, né? Você tem uma diagonalzona, e aí a parte de cima é só uma cor azul, né? Muito forte. E para compensar, você tem toda a ação na parte de baixo, né? Nessa diagonal abaixo.
E é claro, também ali tem cores e tem, né? Mas você tem ali uma narrativa, uma história complexa que está acontecendo, que também vai mexer com os sentidos de quem está vendo, fruindo a pintura. Então, ela meio que equaciona, né, o poder ali daquele campo, daquela massa de azul, com toda uma cena complexa que está acontecendo ali embaixo. Então, ela diz, ele é o primeiro grande pintor de cor, o volume de azul, e que azul. Ele usa a complexidade da sua narrativa para equilibrar o azul. A ação de escrita e a reação de um espectador estão ligadas em uma escala de tempo especial inventada por Tiziano para o seu assunto. O tempo pictórico de Bacchus e Ariadne é uma questão de instantes. Em linha reta, através do azul saturado, vê-se a força explosiva da diagonal que corta transversalmente a percepção do espectador. Essa é uma artista que realmente faz muito diálogo. Para ela é muito importante trabalhos da tradição, trabalhos mais antigos. Ela olha muito para eles para poder para criar o trabalho dela. E aí tem isso, né? A questão, então, deixa de ser se a artista era modernista ou antimodernista, e sim que ela estava lidando com novas questões e sensações, e algumas bem antigas. Havia uma continuidade muito mais longa e profunda do que aquela própria do modernismo. Você vê que ela faz um trabalho muito contemporâneo, mas ela está lidando com uma questão que foi provocada nela num trabalho lá da tradição, um trabalho super antigo, né? E agora vamos ver um vídeo de Bridget Riley. Esse vídeo que a gente vai ver é uma exposição retrospectiva do trabalho dela, e aí é uma entrevista com a própria artista. Então, eu acho um privilégio a gente conseguir, né, às vezes, ouvir a própria artista falando do trabalho. E, ao mesmo tempo, tem algumas imagens que eu queria mostrar depois dessa mesma exposição, para a gente perceber melhor a trajetória do trabalho dela e tal. Probably every painter has a long conversation with their work. And the longer that you live, of course, you know, the conversation goes on stretching back. So it's a reconnoiter for me. I see my work differently as time goes by. I've realized, to my unbelievable delight, that it communicates, that my own dialogue with my work is reflected in how other people actually look at it. And of course, this to me is the most wonderful thing when I find that happening. The exhibition covers almost 7 decades of production. Yes. And there's a large group of drawings and paintings which were made when you were a student. Yes. Cheltenham Ladies College, at Goldsmiths, at the Royal Yes. College of Art. And I think many people will be surprised by the range of experimentation and the concentration on drawing in these works. Yes, yes. Could you say something about maybe the importance of drawing and technique for you as the basis for your work? Yes. Before I started to draw, though, I've started to look. I actually didn't think about being an artist at all. Well, I didn't think about art either. I thought to find a context in which somehow I could exercise something in me, which I didn't know what it was, but it was about looking. Where to do that, it just seemed that the only place I could go was to an art school. You talked a little bit about the difference between a traditional approach, which might start with a subject in nature and then move gradually away from that. Yes. And you talked a little bit about how, in a sense, your approach now is the reverse, and that your starting point might be formal qualities,
volume, shape, composition, rhythm. Yes. And I think you say you put those through their paces. Pictorial elements are the agents through which you can put these things through their paces. You need something to do something with. Yes. You can't explore without an agent. My line, I think, actually is my agent, or was for a very, very long time. It can be a drawn line. As it was with drawn lines, I worked on making movement in squares and drawn lines through some of those big paintings, many of the big paintings. The curve is a curved line. It's a line which has been bent in what I think is rather like the twists of a body. It takes different angles, different positions. Contrapposto. Contrapposto, exactly. But you need, the pictorial elements are rightly called that. They're things that you need to build a picture with. And you know an incredible amount about the history of art, but which artists started to attract your attention in the early years? In the early years, well, Matisse always did, especially with drawing, that he could draw a line and for no clear reason, it enclosed a volume. And there was no logic in this, you know, because it was not, the line did not seem to explain a skull, but it was something else. And so that was actually, I think now, of course, it was a perception. And Matisse made it all look so easy, the rascal. Made it look so easy, yes, absolutely. But he never deceived me. And then one of the earliest rooms in the exhibition is called Looking at Seurat, the great 19th century post-impressionist painter who many people will know as the inventor of the pointillist technique of painting in dots. Yes, yes. But this is an artist who has meant a great deal to you at different has. moments in your career. Yes, he has. Could you tell us something about what Seurat has meant to you? I was struggling with this unwieldy thing called colour. And I was applying it in little dabs. And these little dabs were not organised in any way. They had no internal logic. They had no raison d'etre. And the National Gallery had, for years, Seurat's great painting, The Bathers, which you could see as you came up the stairs on the right-hand side through the window. And the light and the beauty of the colour was something that I couldn't pass by. I started to copy a small landscape which had a similar diagonal across the canvas which separated the river bank from the river from the water. I worked methodically, as I thought he had, reworking this mélange, and that was exactly what it was called. It's a mélange, a mixture, an optical mixture. And his findings were of such enormous help to me, who was in exactly the same position down the line. Would it be fair to say that Seurat gave you a sense of structure and a sense of parallel to nature? Yes. Where you could see there was obviously a relationship to the experienced world, but you were creating something, sensations alongside it. A parallel universe. I think I was. It was that. It was the key into another world. Yes. You mentioned earlier that Seurat had
a hard time, in a sense, for seeming almost to be too scientific. Yes. And at moments in your career, people have felt it unfairly that your work is perhaps disciplined, cool, very rigorous. Yet at the same time, of course, there's a strong element of intuition and really deeply felt emotion in what you do. Yes. I wondered if you felt some kinship in Sura, who was, in a sense, derided for unfairly without people realizing the tension that there is between these two. Certainly, at one point in my life, in rage, strong feeling, think that I would give this business up. Hateful business of painting, and I was bitterly disappointed in myself, and I painted in fury a black canvas with what amounted to a sort of very expressionist handling of black paint. I came down the next morning and looked at it. And I realised that it was quite inexpressive of what I'd felt. It was just a lot of black paint. It said nothing. It conveyed nothing. And I thought, now what is wrong with it? Why has it failed? It hasn't had an opposition. Nothing has opposed it. It was let to run like a flood of feeling, and it meant nothing. But if it had been opposed, this would, so it was black, so it needed white. And just at the opposite of these marks was a straight line. So I drew a straight line. The opposite of the straight line was a curved line. And that brought the thing together. Huge emotion, Yes. huge passion, Yes. but now very much channeled and controlled and to become all the more powerful. The need for objective distance, holding something at a distance so that you can see it better, so that you can in fact become closer, is a discipline that I've welcomed, need, and a tool, and also some failures which I've had. I realised many years later that I suddenly could find a way of dealing with it. And that was true for Measure with Measure. And that problem of the integral nature of a circle, the fact you can't really break it. Measure for Measure paintings, the viewer, you, me, when I'm working, I explore possible glances that you may have. You may pick up this diagonal, that diagonal, another one. As you see one, another one comes up to replace it. So, like your own looking, it moves. It doesn't move. It's absolutely still. But you, by looking, you move it. Putting yourself now into the position of viewer, as you look at the exhibition, were there any surprises for you? All of them appear slightly different because, I haven't seen them for quite a long time, many of them for many, many, many years, and I am a different person. Yes. Now, and different experiences of looking, different current preoccupations, and they are the same, but then because of the fact that I am looking at them, they are different also. So this, which is the amazing thing of perception itself in action. Bom, eu trouxe esse vídeo da Bridget Riley porque eu adorei ver ela falando. Para mim foi muito
Foi muito legal ver o entusiasmo que ela tinha, assim, né? Quando ela fala, por exemplo, da pintura do Seurat, assim, e ela fecha os olhos, assim, para lembrar de como aconteceu aquele encontro dela com aquela pintura e tal. E, ao mesmo tempo, ela encontrou naquele trabalho a estrutura que ela precisava para o trabalho dela, né? E, assim, eu entendo que poderia ser um trabalho muito facilmente confundido com op art, alguma coisa assim. Mas, da maneira como ela coloca a questão do sentimento e das emoções e do, por exemplo, quando ela está falando que ela estava em crise e aí resolveu pintar uma tela de preto, a moda expressionismo abstrato, e aí ela pinta a tela inteira, no outro dia ela olha e fala, nossa, parece que não tem nada aqui, parece que, né, é só mesmo uma massa de tinta preta e tal. E aí surge uma questão também interessante, que é a questão do antagonista. Eu lembro de uma vez que uma curadora amiga minha foi no meu ateliê, ela falou assim, ela tinha esse projeto aqui de exposição e tal, mas estava tudo muito monocórdico, assim, muito igual. Aí ela falou, quem é o antagonista, né? O que tem aí que cria essa tensão com o que está, né? E aí, naquele momento, quando ela vem com o branco, e aí ela cria aquelas formas mais arredondadas, aí ela cria a tensão dentro, né, da composição dela. Vamos ver aqui mais um pouco essas obras dela nessa exposição. Bom, legal. Realmente não está muito fácil de mostrar aqui essas imagens. Mas, assim, é um tipo de abstração, né, geométrica, né, que ela encontrou uma lógica ali entre a composição, né, e ela fala dessa intermitência da cor. O que interessa para ela é como essa cor vibra e que movimento que ela produz. E o que eu acho lindo é isso, assim, esse compromisso que ela tem com esse assunto que ela pesquisou durante anos e anos e anos. É uma produção enorme, imensa, né, assim, em que ela vai verticalmente até o fundo daquele problema, daquele assunto. E como isso aconteceu quase naturalmente dentro da pesquisa dela, né? Quando você vê ali, quando ela vai do desenho, vai da questão do olhar, até chegar na numa chave para o trabalho que ela encontra no Seurat. Esse é o Frank Stella. Frank Stella nasceu em 1936, é um artista plástico contemporâneo norte-americano. Seu trabalho abrange pintura, objetos, arte gráfica, projetos arquitetônicos. Ao renunciar ao expressionismo abstrato, Stella converte-se, desde a década de 60, num dos máximos representantes da abstração geométrica e construtivista que preludia a arte minimalista. Frank Stella é uma figura icônica da arte americana pós-guerra. É considerado o pintor mais influente de uma geração que se moveu além do expressionismo abstrato em direção ao minimalismo. No seu trabalho inicial, Stella tentou drenar qualquer significado externo ou simbolismo da pintura, reduzindo suas imagens à forma geométrica e eliminando efeitos ilusionistas. Seu objetivo era fazer pinturas em que a força pictórica vinha da materialidade, não do significado simbólico. Ele dizia, o que você vê é o que você vê. É uma declaração que se tornou o credo não oficial da prática minimalista.
Com o uso de formas geométricas ditando a estrutura das pinturas, suas obras eram as únicas que pareciam ser páreo para a escultura minimal. Listras, quadrados, polígonos, seu materialismo era a antítese do misticismo, que parecia ter invadido a abstração. Essa pintura se chama Gran Cairo. Eu acho interessante pensar que ela tem elementos, né? Você tem ali um centro que tem esses quadrados em tons quentes, e aí depois você vem para um campo de tons frios, de preto, depois de novo os mesmos tons quentes. E isso vai criando ali uma espécie de perspectiva e uma vibração que acontece ininterruptamente. Eu acho que essa preocupação com o espaço e como a pintura pode interagir com ele é muito presente nesse trabalho do Frank Stella. E é por isso que colocaram um pouco ele ali páreo do que seria a arte avançada do momento, que seria o minimalismo. Ele procura fazer essa imagem, digamos assim, completamente distante do modelo do expressionismo abstrato, que era o que estava rolando na época. Então, ela não tem uma interioridade nenhuma, né? Ela não tem gesto, você mal sabe muito bem como é que ele pintou isso, se foi, parece quase automático ou industrial ou alguma coisa assim. É um trabalho que parece muito mais desinteressado e muito menos ligado às sensações ou às razões do artista. Mas dos anos 70 em diante, a lógica deu espaço para a intuição. Mesmo que ele ainda estivesse usando ferramentas de desenho técnico, como esquadros, réguas e gabaritos, que providenciavam o vocabulário de séries como Polish Village, elas eram empregadas não mais dedutivamente, sim com uma certa alegria característica do construtivismo russo. Para Rosalind Krauss, ele havia perdido a majestade. Era inautêntico, infectado por um certo tipo de ilusionismo, faltava unicidade, havia perdido o aspecto integral da pintura. Outros falavam que simplesmente deixara de ser pintura e agora era escultura. Mas Stella não via a obsessão com os formatos tradicionais de pintura como o caminho seguro, não como o caminho a seguir. A crise da abstração se deu por termos ficado atolados na ideia de que os materiais de pintura poderiam e deveriam ditar sua natureza. Isso não é o suficiente e a crença de que era o que estava matando a pintura. Essa frase parece colaborar mesmo com a sensação, né, que a gente estava falando desses pintores dos anos 50, lidando com os problemas de 68. A pintura tinha se tornado muito autorreferente, e aí isso virou um beco sem saída. Mas a solução do Frank Stella foi um pouco estranha. Bom, ele começa, né, a saída do quadro, né, e a fazer essas formas. E depois ele começa um pouco a decorar aquelas formas. Depois dos anos 70, Stella incrementou seu repertório de imagens, adquirindo ferramentas utilizadas por construtores de navios e ferrovias para fazer curvas. E assim planejou formatos cada vez mais complexos. Ele deu maquetes de poliestireno das ferramentas para que artesãos fizessem versões muito maiores em alumínio, e sobre elas ele rabiscaria com crayon e depois gravaria e espalharia vidro fosco antes de pintá-las. Ou seja, o trabalho se tornou ainda mais espalhafatoso e tridimensional. Stella quebrou vários tabus. Era difícil qualquer pessoa acusá-lo de mau gosto depois de uma violação tão ultrajante da convenção.
As obras eram totalmente decorativas. Esses trabalhos, no entanto, ficaram isolados e não influentes. Eles pareciam um bizarro apêndice da pintura formalista e não um caminho adiante. E esse é o trabalho em questão sendo descrito, né? Realmente é muito distante daquela proposta que ele começa lá, né? E eu pessoalmente não gosto. There were, however, a small group of painters that came along in the later 50s and early 60s that created an abstract painting of equal force and equal power to that of the best of abstract expressionism, but which is very different in character. Its posture is not romantic, its method is not improvisational. It's a kind of more classical, more controlled art that, in a certain sense, reacted against the action conception of abstract expressionism and against what by the late 50s had come to be a great deal of very bad painting made in abstract expressionism's name. It seemed to me that the action painters, and particularly the second generation action painters, adopted an attitude towards painting which was based a lot on an idea of all-over attack, but that they were inconsistent. They didn't really carry it out. In other words, it was supposed to be an all-over painting, but it ended up in working with a kind of, or it seemed to me, too much of a conventional push-pull. The other big thing was, as far as I was concerned, that they almost all seemed to get in trouble in the corners. They always started out with a big, expansive gesture, and then they ended up fiddling around or trying to make that one explosive gesture work on the canvas in some kind of way. And it seemed to me, basically, in sort of painting in energy terms, finally compromised by all of the fixing up that went around the supposedly loose and free explosive images. I mean, we've got to be more an illustration of energy than an establishment of real pictorial energy. I didn't want that. I wanted to be able to have what I think were some of the virtues of abstract expressionism, but still have them under a kind of control, but not control for its own sake, a kind of conceptual, painterly control that I felt made the pictures, or would make even stronger pictures. I wanted to make my pictures at least stronger, what I was doing. The business about my work being unfeeling and being cold and intellectual, I mean, I can't quite explain it. I mean, I think the only explanation I can make is a biographical one. Certainly no one would see the black paintings now as kind of cold and calculating or very logical, but they seem to seem that way in the context of 59 and 60. They were lean compared to some paintings about, but the general look of them, I mean, if you really looked at it, it seemed to me that they had an awful lot to do with somebody like Rothko and the general feeling of it, and no one accused Rothko of being cold and intellectual. There were certain literary things that were in the air that corresponded to it. I mean, at the time I was going into to school, for example, Beckett was very popular, and I mean, it's not I mean, Beckett is pretty lean, I guess you might say, but also slightly repetitive to me in the sense that certain very simple situations in which not much happens are a lot like repetition. Through the use of a kind of flat, regulated pattern, I could make a painting situation that read or seemed flatter, and I felt that that flatness was a kind of just an absolute necessity for modernist painting at the time. And I mean, I felt the black paintings were really right. I mean, there were a lot of things in those paintings that were not in anybody else's paintings at the time, and it seemed to me that there were you know, concerns that painting, in a way, had to address itself too. I got very involved at that time with the black paintings with pattern, and I began making little drawings and sketches, and in some of the sketches, I got involved with patterns that traveled. They would move and make a jog in them, and I had this kind of slightly shaped or notched format.
And the more I looked at it, the more I liked it, and that's the way I built the stretches and painted the series. And that was the beginning, I guess, of shaping, for me at least. And I already had an idea for the kind of paint that I wanted to use. I was interested in this metallic paint, particularly aluminum paint, something that would sort of seize the surface, that it would be also probably fairly repellent. I like the idea, thinking about flatness and depth, that these would be very hard paintings to penetrate. All of the action would be on the surface. The idea was to keep the viewer from reading a painting. I mean, it seemed to me that you had to have some kind of way of addressing yourself to the viewer which wasn't so much of an invitation as it was a presentation. In other words, I made something and then it was available for people to look at, but it wasn't an invitation for them to explore, and it wasn't an invitation for them to read a record of what I had done exactly. In fact, I think one of the things you could say about my paintings, which I think is probably a good thing, it's not immediately apparent how they're done, in a way. I mean, you can say that it's finely brushed or it's sprayed or this, that, and the other, but the first thing you do is see it, I think, and not see how it was done. And it's not a particular record of anything. I mean, and that may explain in some kind of way its unpopularity with the critics. When I said make it hard for the critics to write about, I mean, there's not that much for them to describe. First of all, basically it's a simple situation visually, and the painting doesn't do that much in conventional terms. They can't explain to you how one part relates to another. I mean, basically what they're after is that it's too easy for me, so therefore it couldn't be any good. He's saying there's no suffering, there's no this, there's no feeling, there's no questioning. I just keep doing it, and I don't have troubled periods. I don't have crises and anxiety and all of that that are documented on the canvas. There's a tremendous assumption of artistic humility, which I didn't seem to have. One, too much success, and also being essentially too smug about it in some kind of way. There's nothing in descriptive terms for them to say. I mean, or to point out something that you, the viewer, might have missed if you were slightly untrained or not so used to looking at paintings. That critical function is subverted. I mean, I don't think that that's a big accomplishment, but I think that on the positive side, and this again becomes suddenly, or not so suddenly, but does become very subjective, but has to do with finally both the quality and the value of the painting. If this presents a kind of visual experience to you that's really convincing, I think it can also be a moving experience. In other words, that apprehension, confrontation with the picture, that kind of visual impact, that kind of stamping out of an image, and that kind of sense of painted surface being really its own surface. And I think it was a kind of attempt to give the painting a particular life of its own in relationship to the viewer. I've always, I guess, thought in terms of pictorial structure or organization. Later on, with the more eccentrically shaped pictures, color just became, I don't know, inevitable in a certain kind of way. If they weren't multicolored, then they'd have to be monochromatic, and that would leave only a linear structure. And that's not what those paintings were about. I mean, they weren't conceived to be that way. This is one of the recent paintings, and the edges here are actually fairly hard. I mean, they're not soft at all. There's not much bleed in this, in a combination of fluorescent, water-soluble fluorescent, and Lenny Beaucourt's Aquatec. And you probably can't see the pencil line, but it's the same. It's drawn out on the canvas first and then taped over the line. This is part of the Saskatchewan series. The circular protractors made to fit into rectangular formats. This is one going up here, but you don't see the other half. Another one coming through from the outside. One, you see pretty much the whole blue one there, and then one coming up from the other way. I start with a drawing, usually a rough drawing, in which I plot out mainly how the bands are going to intersect. Once I know the width of the band, once I've decided that, then everything else falls into place. Yeah, the drawing is done from points,
And it's done with a beam compass, which I make myself out of lattice. And I punch a hole in the wooden lattice and use a pencil and nail at the other end. And I draw the pencil lines on the unsized canvas. I then use masking tape, which I tape over the line. Once the tape is down, it's ready to paint. And the tape is pulled afterwards. And the color here is, well, it's intuitive or arbitrary, or a combination of both. And what I'm really interested in terms of the color here is not so much in the interlacing, but rather I'm interested in using the curve to make the color travel. With the interlacing, particularly in a picture like this, there's no question that you have some illusionism and some kind of figure-ground relationships. What keeps the push-pull from defeating the picture, what I think keeps it on the surface, is the feeling that the colors move, that they follow the bands, that they have a sense of direction. And it's the directional sense of the color, I think, that holds the surface for the painting. Bom, até agora a gente viu aqui, então, um grupo, né, francês, que era o Support Surfaces, a Brigitte Riley e o Frank Stella. Eu fico pensando muito, no último encontro a gente estava falando um pouco, tinha falado da exposição que era só de pinturas monocromáticas, e um pouco desse interesse por criar uma pintura que tenha uma indiferença parecida com a estratégia do ready-made, por exemplo, né? Quando o Marcel Duchamp escolheu o bidê lá, o vaso, não era por uma razão ou por outra, não era ele demarca isso especialmente sobre a questão da indiferença. Naquela exposição lá, Fundamental Painting, que a gente viu, o Alan Sharton fala exatamente disso, né? Que a superfície dele é anônima. Mas o que a gente vai vendo, na verdade, a partir desses outros trabalhos, é que existem motivações por trás dessas pinturas. E eu vejo que são muito provocações entre a pintura e o espaço, digamos assim. Quando a Brigitte Riley fala de agentes pictóricos, você pode perceber não só os elementos do suporte da pintura, que era tratado pelo Support Surfaces, mas daí sim as linhas, as estruturas que a gente usa para a cor, para fazer uma pintura. Eu vejo no trabalho da Brigitte Riley e do Frank Stella coisas em comum, mas eu vejo diferenças muito grandes também em como eles resolvem essas coisas. O que dá assim a perceber que é um horizonte muito vasto para a gente capinar, sabe? Assim, tem muita coisa para fazer ainda dentro desse campo, né? Assim, mesmo se você tiver só lidando com linhas ou só lidando com ritmos, né? Assim, tem uma verdade ali naquela pesquisa deles que faz com que fique muito intensa, muito poderoso ali o resultado do trabalho deles. Eu vou mostrar agora
um artista diferente. Aqui nós temos o Cy Twombly. E aí agora a gente começa a olhar para a questão das marcas nesse espaço pictórico, né? Então ele fala assim: a minha linha é como a da criança, mas ela não é infantil. É muito difícil de falsear, né? Para ter aquela qualidade, você tem que projetar você mesmo dentro dessa linha de criança, você tem que sentir. Ele fala também: eu não sou puro, não sou um abstracionista completamente. Tem que haver uma história por detrás, né? Tem que haver um pensamento por trás. Cy Twombly, norte-americano, baseado em Nova York e Roma, surge nos anos 50, desenvolvendo um estilo de pintura muito característico, com linhas rabiscadas e arranhadas. Junto com Robert Rauschenberg, Jasper Johns se distancia do expressionismo abstrato, comparecendo nas primeiras exposições que exploravam o minimalismo. Eu tenho a impressão de que, quando viram um trabalho como esse, do Cy Twombly, ele foi facilmente comparado com o expressionismo abstrato, ele poderia estar ali dentro daquele movimento ali, né? Muito parecido, talvez, com o trabalho até gente, esqueci o nome. Enfim, de Respingar, né? Desse, bem famoso, né? Só que, na verdade, o trabalho dele não tem a ver com aquele all over, não tem a ver com as escolhas do expressionismo abstrato. Muitas vezes agrupado com o movimento expressionista abstrato, a obra de Cy Twombly, com seu característico estilo de arranhões e grafite, rabiscos e linhas frenéticas, de fato representa uma rejeição dos princípios daquele movimento. Enquanto os expressionistas abstratos criavam pinturas monumentais, quase polidas, o trabalho de Twombly, embora de grande escala, é mais frágil e mais frouxo em sua construção. Contra os fundos branco, creme ou preto, que eram suas marcas registradas, suas inscrições são notáveis por quão pouco da tela elas geralmente preenchem, em contraste com as composições de Jackson Pollock, por exemplo. Jackson Pollock, lembrei. Seus longos períodos na Itália e seu movimento permanente para Roma, em 1957, o levaram a um caminho diferente do de muitos artistas americanos de seu tempo. A liberdade gestual do expressionismo abstrato foi contrabalançada e amarrada ao seu fascínio pela história, a paisagem e a mitologia e a literatura clássicas europeias. Esse trabalho chama 9 discursos sobre cômodos, né? Então, são 9 telas com fundo cinza, a maioria tem um grid ou algumas marcas mais, digamos, contidas, né? No fundo, e aí elas são gradualmente marcadas, agredidas com manchas de tinta. Para comentar a instabilidade política dos anos 60, Twombly toma como assunto a vida e a morte de Aurelius Commodus, filho de Marco Aurélio, imperador de Roma, cuja instabilidade psicológica tem sido culpada pelo início do declínio do Império. O reinado de Commodus foi marcado pela instabilidade política e econômica. Ele se tornou cada vez mais excêntrico à medida que seu reino progredia. Ele se acreditava ser a reencarnação de Hércules e participava de combates de gladiadores. Sua sanidade finalmente ruiu e ele foi assassinado. Sua morte foi seguida pela Guerra Civil em Roma. A série de pintura é baseada na crueldade, insanidade e eventual assassinato de Commodus. O conflito, a oposição e a tensão dominam as composições das pinturas. A tinta vermelho-sangue se infiltra em cada tela e o ciclo gradualmente degenera,
em uma torcida massa de pingos, esfregaços e splatters, evocando a violência e o derramamento de sangue do reinado de Cômodos. Muitas das pinturas também apresentam sequências numéricas, muitas vezes articulando as grades, os gráficos e os eixos geométricos que formam os esqueletos das pinturas. Apesar da estética intrínseca das pinturas refletir o caos e a instabilidade, uma armadura bem controlada rege sua composição. Ou seja, na verdade, é um trabalho que ele não é uma explosão de sentimento, né? Ele tem uma história por trás, ele fala de uma sensação, ele tem uma crítica política, na verdade, e ele tem um modo de fazer, uma lógica interna própria muito clara, né? Então, ele faz primeiro algum tipo de ordem para depois romper com ela, né? E isso é muito diferente do expressionismo abstrato. Muitas vezes também tem isso, né? Pensa-se no trabalho do Cy Twombly como uma escrita infantil, como se ele só rabiscasse, né, a tela. Mas, além dessa garatuja, dessa marca pré-verbal, você pode encontrar palavras e você pode encontrar frases inteiras e você pode encontrar, portanto, histórias inteiras por detrás desses trabalhos. Esse daqui, o título é Aristeu em luto pela perda das suas abelhas, que é o que está escrito ali, né, no meio da imagem. Na mitologia grega, Aristeu criava abelhas e se apaixonou perdidamente pela ninfa Eurídice. Consumido pelo desejo, a perseguiu e, no momento da fuga, Eurídice é picada por uma cobra. Os deuses puniram Aristeu, tomando-lhe o propósito de sua vida, as abelhas. A pintura, portanto, é uma de penitência e luto. O luto é o momento de transformar a dor da separação na paz da aceitação. Mas a grande história está fora da cena. Orfeu, o maior dos músicos, vai buscar seu amor, Eurídice, no Hades. Tocados pela beleza de sua música, os deuses deixam que ele leve Eurídice de volta ao mundo dos vivos, com a condição de nunca olhar para trás. Se os deuses não resistiram sua arte, Orfeu não resiste aos seus desejos. Ele olha para trás apenas para vê-la sumir nas sombras. A arte e o amor podem derrotar a morte, mas seu triunfo prova-se ilusório. Então, além de tudo, essa é uma pintura de luto, né? Que é quase um luto da própria atividade artística, de um fazer que tem a promessa de permanecer, né, no tempo, mas que pode acontecer, porque a gente está discutindo ela até hoje, mas que também não vai garantir a sobrevida de ninguém, nem do artista. Na obra de Twombly, a marca da escrita torna-se um prazer por si só, saboreando o seu jogo na página, assim como um ágil pássaro no espaço. Se essa escrita parece infantil, é porque Twombly está voltando para um ato de escrever anterior às letras, muitas vezes aludindo às palavras em vez de fazê-las. É sugerido ao invés de declarado. Ali devemos pensar no espaço em branco como potencialidade. E isso também é uma questão, acho que muito importante, assim, né? Na hora de fazer ou de montar um trabalho, manter consciência do espaço em branco que precisa ter ao redor dele, né? Então, a gente viu lá um primeiro trabalho do Cy Twombly que preenchia bastante a tela, mas ainda assim não era aquele all-over do Jackson Pollock. Esses outros, no final, você vai vendo uma linha que ela é muito precária, que poderia ser acusada de nem ser um desenho, na verdade, e como o foi ou como é,
mas que ganha sua potência especialmente no espaço vazio que tem ao redor dela. Quer dizer, para mim é como, por exemplo, o Leonilson, assim, né? Na hora que ele faz, né, terminando ali a vida e a obra, as coisas vão ficando rarefeitas, assim, dentro do espaço, né, do campo, né, da tela, e que você vê os trabalhos antigos do Leonilson são bem cheios de ritmo, de cor e tal. E aquilo é tão poderoso porque, por causa disso, porque é escolhido, né, aquele vazio, é escolhido que vai ficar ali dentro do quadro em destaque, né? Bom, gente, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. Acho que hoje foi meio confuso, né, a apresentação que eu fiz, eu reconheço. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou aqui para vocês. Sim, a respeito da sua própria experiência com o desenvolvimento do trabalho, tenho acompanhado o seu trabalho. E essas questões mesmo que a gente está discutindo nesses 2 últimos encontros a respeito do figurativo, abstrato, os caminhos, as críticas, né? Existe algum conflito com relação à questão da tradição da pintura? Você tinha comentado que foi duramente criticado no decorrer, e como isso mudou ou não, só reforçou a ideia da pintura no seu trabalho. Então, eu acho que assim, o que eu senti bastante foi, eu acho que vem daquela questão que a gente falou, né, de que poderia ter surgido em 1968, ou seja, a pintura ser vista como impossível de endereçar a assuntos mais complexos ou mais atuais, ou, não sei, mais difíceis. Essa insistência também que existe, porque, né, tem assim, seguem várias práticas de pintura acontecendo, tá? Algumas, de fato, elas ainda ressaltam esse lugar transcendental, esse lugar de uma janela para um outro mundo, para um mundo ideal, para um lugar ali e tal. E eu queria que o meu trabalho fosse inteligente, né? Eu queria que o meu trabalho falasse das questões que me assim que me atravessam, né? Que no meu caso especificamente essa coisa de uma normatividade. Então, ao pesquisar manuais, livros, revistas, mas meio que tudo, quer dizer assim, quais são as imagens que nos ensinam a ser, a nos comportar? Por que, por exemplo, seguimos criando esses homens que são violentos, apesar da gente falar sobre o machismo há milhares de anos? Por que essa repetição acontece? E ela acontece muito através de uma educação pelas imagens, né? E eu queria abordar isso, eventualmente, a partir dessas imagens. Então, o meu trabalho ele começa antes de eu pintar, ele começa numa coleção, eu buscar essas imagens, eu decodificar, entender essas imagens, e aí resolver o que fazer com elas, porque muitas vezes não é apenas pintar. Algumas vezes o trabalho pede outra solução, né? Fui me ver um pouco com, por exemplo, copiar fotografias, né? Qual é a particularidade disso? Por que eu estou copiando uma fotografia? Uma coisa que é facilmente reproduzível. E aí você coloca um pouco, para mim, né?
aquilo que eu estava falando de um pouco da carne para certas imagens. Então, eu vou pegar uma imagem, mas de repente eu vou fazer ela toda monocromática num certo tom de vermelho, num certo tom de rosa, e aí aquilo já muda completamente a experiência daqui. Por exemplo, eu vou pegar soldados fazendo exercícios com bombas, mas aí eu vou pintar aquilo com rosa fluo, e aquilo é grande o suficiente, e aí aqueles homens ficam mais ou menos na escala humana, e você diante deles pode se sentir ou menor, ou dentro da cena. Então tem uma série de coisas que podem acontecer ali dentro, nessa passagem da coleção da imagem para a pintura que me interessam, assim. Por exemplo, eu estava pesquisando umas imagens de bullying ou umas imagens de boxe, e aí eu tinha um conjunto de imagens de boxeadores que eram as imagens que eles usavam para negociar lutas, para promover as lutas. Então, não são imagens em que eles estão de fato boxeando, eles estão posando como boxeadores. E aquilo, para mim, é um congelamento de uma imagem ou de uma postura que a gente deve seguir, né? E é uma rigidez aqui, ali daquela pose, daquela postura e tal. Só que você também tem as imagens deles golpeados, ou seja, dos rostos ensanguentados, né? Da violência que é resultante daquela prática, daquele esporte, daquela coisa. E aí eu quis fazer essas duas coisas diferentes. Então, por exemplo, essas pinturas deles com os rostos machucados, eu quis que ela tivesse mais espessura, que a cor fosse mais cor de carne, que eventualmente a pincelada aparecesse mais. E aí eu poderia também, então, usar as fotos deles idealizadas como fotografias puramente, ou como serigrafias, ou como alguma coisa mais, uma imagem mais técnica. E aí essa contraposição, né, desses dois, de repente no espaço poderia criar uma tensão que me interessasse. E a pintura ali faria uma diferença do que eu estava querendo dizer com aquela imagem também, assim. Muitas vezes também eu acho que eu uso bastante branco e eu penso há muitos anos na ideia de desaparecimento. Então, eu já fiz alguns tipos de pinturas que o intuito era brincar com isso, com esse desaparecimento. Por exemplo, uma época eu colocava pouca tinta, assim. Vamos supor, eu pegava um tubo e colocava tinta branca e um pouco de tinta preta. E metade daquilo eu colocava numa outra tubinho e colocava tinta branca. E aí eu numerava elas para poder ter uma escala de cinzas, mas que eu não conseguia nem perceber direito, né? Assim, ao olho nu. E aí eu sabia onde que eu tinha que colocar uma cor e outra cor e outra cor. Mas no fim eu quase estava pintando uma tela de branco sobre branco. E depois de algum tempo, ela realmente desaparecia, assim, ficava muito branca e você não conseguia ver os contrastes e tal. Outra coisa, por exemplo, que eu fiz foi fazer um fundo dourado e aí fazer a figura em branco. E aí tem alguns ângulos em que o dourado brilha mais do que o branco e aí você não tem mais claro e escuro e aí aquela imagem, que no caso são imagens de boxeadores, não, de fisiculturistas, é muito volumosas, mas elas desaparecem. Às vezes isso, umas imagens de educação física também, o jeito de pintar faz com que aquele menino ali em questão vai aderindo com o espaço da quadra. Fiz uma exposição também lá em Ribeirão Preto, em que uma dessas pinturas que meio que desapareceu, que era um menino estudando, eu coloquei numa parede. E aí depois eu pintei 10 vezes a mesma imagem, representando os anos que tinham se passado,
em que tinha uma espécie de luz ao redor desse menino, e como se ele fosse estudando e desaparecendo. É mais ou menos isso. Então, eu acho que, para mim, por enquanto, é pensar como a, a materialidade ali da tinta, ela vai compor, ela vai acrescentar no que eu estou querendo dizer com aquele trabalho, assim. Poucas vezes eu chego num lugar assim completamente abstrato. Muito poucas vezes. Tem uma pergunta aqui da Heloísa. Marcelo, a minha dúvida é em relação à utilização de fotografias como referência. Essa apropriação de imagem pode ser feita livremente ou pode resultar em algum tipo de problema com direitos autorais, etc., mesmo que ela seja editada e mudada de alguma maneira na hora da pintura? Bom, isso... desculpa, Érico, eu respondi? Tá bom. Heloísa, Alaska. Então, isso é uma coisa muito louca, porque, assim, uma vez eu encontrei com uma advogada de direitos autorais e ela falou que você tinha que ter boa intenção e tinha que trabalhar numa grande porcentagem daquela imagem original, de alguma maneira. Você tinha que trabalhar nela. E ela deu um exemplo, assim, de má fé, que seria você... Foi um caso que ela viveu, que alguém pegou uma tirinha do Angeli, fez uma embalagem para distribuir ou vender uma camisinha, uma coisa assim, sem falar com a Angeli. Aquilo parecia de má fé, parecia usar o trabalho da outra pessoa e tal. Se aquilo começa a ser incorporado, você faz algum tipo de intervenção que é radical o suficiente para aquilo ser uma menção dentro do seu trabalho, já parece-me mais fácil. Também ela me falou que, no caso de usar imagens que a gente pega na internet, se você, por exemplo, mandar uma mensagem falando: olha, estou usando essas imagens, alguma coisa assim, que fica um registro ali que você tentou, ou qualquer coisa assim. Esses problemas começam a aparecer quando você fica famoso, na verdade. Porque, assim, até lá, ninguém se liga. Assim, artes visuais é um negócio, assim, muito restrito. Assim, eu não me brecaria de usar nenhuma imagem por causa disso. Assim, tem um caso clássico que aconteceu nos Estados Unidos, que é do Richard Prince. O Richard Prince, o trabalho dele é a crua apropriação. Então, ele pegou a propaganda de Marlboro, e aí ele tira os elementos gráficos e foca só no cowboy do Marlboro, né? E, enfim, o trabalho bombou, ele ficou famosíssimo, vendeu caríssimo e tal. E aí o fotógrafo comercial que havia feito aquela foto e vendido para Marlboro veio atrás dele. Isso virou um caso, eles foram para a corte, não sei o quê, e Richard Prince ganhou. Ganhou porque tinha lá o MoMA assinando embaixo, tinha um monte de gente falando que aquilo sim era uma prática conceitual e que havia um grau de intervenção nesse deslocamento que ele fazia daquela imagem da publicidade para o lugar das artes visuais. Então, temos esse precedente aí meio que a nosso favor, assim. Mas eu acho que quando você consegue transformar, ou essa intenção de transformar fica evidente, eu já me sinto seguro, assim. Eu prefiro, na verdade, pedir desculpas do que pedir licença. Bom, então, já estamos aproximando aqui das 20 horas e 53 minutos. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, me avisem, falem aqui. Senão, espero vocês na semana que vem, na quinta-feira, onde a gente vai falar um pouco mais sobre figuração daí. E pode me pedir também alguma coisa especial que vocês quiserem que eu fale ou que eu mostre a respeito do meu trabalho, de mim. Eu estou aqui à disposição.
Oi, Marcelo. É a Tuca, tudo bem? Tudo bem? Obrigada por compartilhar. Eu gostaria, assim, de ouvir um pouquinho você comentar, porque você, pelo menos para mim, me toca que você fala de assuntos tão pessoais e é de uma dor que também aparece, mas que, ao contrário de te enfraquecer, parece que ela te fortifica. E você fala com uma serenidade, com uma tranquilidade que eu fico, nossa, como é que eu vou colocar essa minha dor toda para fora por meio da arte e manifestar e comentar isso? Hoje eu não consigo, e te ouvindo, eu gostaria de saber como é que foi esse processo na criação da sua arte, você poder falar agora desses temas que me parecem que são mais pesados, mas você fala com serenidade, você expôs desde o primeiro dia e hoje. Então, me conta, porque eu preciso aprender isso sem desmoronar. Nossa, não sei, obrigado. Será que eu tenho essa serenidade toda? Não sei. Mas, assim, é engraçado. Eu lembro que a exposição que eu fiz individual, uma das primeiras, assim, importantes, que foi no Centro Cultural São Paulo, e aí eram essas fotos de criança que eu colava no meu próprio rosto, né? E foi uma colecionadora, uma figura agitadora importante, que é a Regina Pinho, né? Foi visitar a exposição, ela olhou para mim e falou assim, coragem, hein? Eu não me tocava na hora que eu estava fazendo aquilo, na verdade, que eu pudesse estar, assim, sabe, me expondo tanto ou qualquer coisa, não sei, né? Mas eu acho que uma vez ai, gente, a memória está assim, né? Oscilando cada vez mais. O Nuno Ramos, ele foi fazer uma fala lá no Ateliê 397, e aí era uma fala que falava assim sobre do fato social para a obra de arte. E ele foi convidado porque ele tinha feito um trabalho que era sobre o massacre do Carandiru, que era 111 mortos, né, esse trabalho dele. E aí ele começou a falar um pouco sobre essa diferença, assim, de um trabalho desse passo que se dá de uma coisa que é um fato social, um fato histórico e tal, e como aquilo vira arte. E para isso ele falou de uma visita que ele fez no Louvre, que ele viu, sei lá, um trabalho de um pintor desses assim, né, Velázquez, alguma coisa assim, que ele ficou boquiaberto e que ele sentiu que ele estava no mesmo momento que aquela pessoa e que aquilo emocionou ele muito. E aí depois ele viu um lugar que era tipo um quarto do Napoleão Bonaparte, um negócio assim que era um lugar histórico, né, assim. E que ele se via fora daquele espaço. Ele olhava para aquele espaço, mas ele não estava dentro dali. E aí depois disso eu fiquei pensando um pouco e aí isso ele fala que era uma diferença de um trabalho de arte para um trabalho que ele comentava um assunto histórico, né? Não sei, uma reconstrução, uma reportagem, alguma coisa que não é exatamente uma obra de arte. E aí, a partir disso, eu fiquei pensando muito disso, assim, no caso do fato social para a obra de arte, eu fiquei pensando qual que é o fato pessoal para a obra de arte, né? E que passo é esse que a gente precisa dar para pegar uma coisa que parte de nós e que, às vezes, é isso, né? Nos atravessa, é uma coisa difícil, né? Uma coisa que a gente não consegue processar exatamente. E aí, o que fazer para aquilo virar uma obra de arte? Muitas vezes eu acho que é pensar nesse universal dessa questão, quer dizer, deixar de ser um problema só meu para ser um problema que é um problema de todos nós. Então, eu vejo que quando eu consigo perceber que é uma coisa que é além de mim, isso me dá um pouco mais de coragem para colocar aquilo, para não ser só eu e o meu problema, e o meu, né, e minha loucura e tal.
Mas assim, eu acho que nós artistas temos uma vantagem aí nesse sentido de processar problemas e processar coisas, né? Assim, a gente tem uma ferramenta ali e que a gente, assim, é claro, eu não gosto muito de tudo virar uma grande, né, terapia, assim, porque não é, né? O trabalho ele vai além da gente, né? Isso também é uma coisa, eu acho, assim, o trabalho de arte, quando ele é bom, ele é mais do que a gente acha, o que a gente pensou quando a gente estava fazendo ele. Ele é plurissemiótico, então ele pode ter um monte de visões, ele pode ter, quanto mais, mais rico, né? E é além da nossa pequeneza, assim, né? Como pessoa, como, né, ser humano e tal. E eu acho isso, assim, tem muitos trabalhos de arte que eu acho muito melhores do que os artistas, muito melhor do que a vida deles e tal, e com os quais eu me conecto até hoje, assim. Às vezes até, assim, apesar do artista, apesar do que ele achava, apesar do que ele pensava. Não sei se eu consegui te responder, Tuca, mas... Uau! Respondeu e inspirou, porque, nossa, você falou algo tão simples, mas que é a dor que não é só sua, que é de outras pessoas. Eu vou pensar muito nisso, porque quando você expande, talvez seja esse o caminho para ir adquirindo força para compartilhar, porque hoje eu percebo que eu consigo me expressar, pôr para fora por meio da obra, mas o dividir isso com as pessoas, eu não me permito mergulhar dessa minha vida, da minha dor, com os demais. É esse o entrave. E, de repente, eu vou pensar muito no que você falou, de olhar mais universal e, de repente, seja aí o momento que eu encontre um eixo para poder dividir com serenidade, né? sem desmoronar. Que eu já estou aqui quase desmoronando de ouvir falar. Obrigada, viu? Obrigado a você. Obrigado mesmo. Feliz de poder estar aqui dividindo com vocês. Marcelo, quais são suas principais referências de pintura? Então, difícil isso, né? Até outro dia também a gente estava conversando, eu acho que todo artista ele começa influenciado por outro artista. E aí ele tem lá uns 3 ou 4 artistas que ele começa imitando, né? Fazendo bem parecido, ou sei lá, né? Querendo chegar ali naquele lugar e tal. E aí depois passa alguns anos, geralmente você renega esses artistas, você fala assim, não, eu não gosto, né? Eu sou em outra, né? Aquela coisa assim, né? Mas, assim, eu não posso deixar de citar o Ciron Franco, porque, assim, quando eu era criança, em Goiânia, ele era, né, anos 80, ele era um verdadeiro popstar. É muito difícil a gente conseguir pensar nisso, mas, assim, vendia-se muita pintura nos anos 80, quase que diretamente dos ateliês para a classe média, era uma coisa muito diferente, assim, de quando depois aconteceu uma espécie de institucionalização da arte no Brasil e tal. E em Goiânia tinha, sei lá, umas 5 galerias de arte, hoje não tem nenhuma, eu acho. E uma era uma amiga da minha mãe, então na casa dela tinha um monte de trabalhos desse artista que chama Ciron Franco, que estava na última Bienal, é um cara que ele é reconhecido mesmo, assim, então. Mas ali eu percebi que existia uma profissão que era ser artista visual e aquilo ficou na minha cabeça, eu queria fazer aquilo e eu comecei a pintar igual e tal. Mas aí eu tive assim, outras pessoas que me encantaram, assim, especialmente
você começa a ler mais sobre fotografia, ler mais sobre arte, né, tal. E o outro é o Andy Warhol, assim, porque eu acho que ele pega, né, assim, um ponto de ambiguidade, né, que ele criticava a cultura de massa, mas ele era a cultura de massa, ele criticava a celebridade, mas ele mesmo criou uma celebridade para ele mesmo. Ele tinha sua própria revista, Interview, ele fez a Warhol TV, ele tinha um ponto ali que era muito interessante, que eu não parecia que ele estava atrás da sala, de braço cruzado, criticando todo mundo que estava lá na frente. Parecia que ele estava no meio ali daquela coisa, assim. E aí você tem um trabalho, eu acho que assim, é muito mal interpretado o trabalho dele como uma coisa alegre, as pessoas muitas vezes que não conhecem muito bem o trabalho pensam só na cor, né, nas latinhas coloridas, na Marilyn Monroe colorida, mas é um trabalho que tem cadeiras elétricas, ele fala de vários traumas, inclusive da América, né, dos Estados Unidos, ali, né, dentro daquela e ele seleciona imagens, o trabalho tem uma visualidade muito palatável, mas assim, ele ao mesmo tempo ele usa muito dessa indiferença que a gente estava falando, quer dizer, ele ele prefere uma máquina que tira a foto automaticamente do que ele fotografar. Ele pega uma imagem que não é dele exatamente, mas ele dá essa transformação para fazer aquilo virar arte. E então tem alguma coisa ali que me seduziu muito, assim, no jeito de pensar, de fazer. Tem também um artista, esqueci, gente, mas assim, na pintura eu fico pensando muito em como ela ser orientada por uma imagem que a precede. Então, por exemplo, assim, comparam muito o meu trabalho desde que eu comecei com o Richter, né? Mas não imagina, nem fico até, né, encabulado com essa comparação. Mas eu entendo, por exemplo, quando ele tem um trabalho que é um atlas, que ele vai juntando pinturas, imagens de jornal, e aí você começa a ver que aquelas pinturas, que o que direciona aquele acúmulo de fotografias é o rendimento da pintura. Então tem um vai e vem com aquilo que me interessa muito, assim. A imagem, ela não é só pela informação dela, mas como ela pode render, né, na pintura, e isso já está desde o começo ali, né? E aí, né, por exemplo, aquela imagem que a gente mostrou ali da pintura virando abstração, isso acontece também na carreira dele. Tem uma hora que daí tudo abstrai e ele vai fazer aquele borradão, né, até o fim, digamos assim, até as últimas consequências, com escovas enormes e coisas. Isso foi uma coisa que me fez pensar assim também, eu acho. Mas eu vou lembrar mais, Bruno. Bom, mais alguém? Gente, gostaria de falar alguma coisa? Alguma pergunta? Então tá. Então, vou agradecer, pedir desculpas aí pela aula maçante que eu dei hoje, mas é nóis, prometo que semana que vem estarei aqui com mais energia, mais informações, mais presente aqui para vocês. E
É isso, muito obrigado. Boa noite para vocês. Boa sexta-feira. Um grande beijo.